Então, mais uma vez, permitam-me dar as boas-vindas a todos. Este é o dia que o Senhor fez, celebremos e nos alegremos no Senhor. E uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos vocês, ou a você que nos acompanha pela internet. É muito bom ter você conosco, mesmo que temporariamente assim, via online. E eu queria aproveitar e pedir pela primeira vez para você deixar um comentário nos dizendo como tem sido, né, para você essa experiência de poder acompanhar as mensagens pelo nosso canal. E aproveito também para dizer que em breve nós estamos nos ajustando, mas em breve os nossos cultos vão passar a ser transmitidos ao vivo, né, para que a sua participação seja mais plena e abençoadora, né? E aqueles que estão aqui, aos nossos convidados presentes aqui, que estão conosco pela primeira vez no nosso meio, aqui na Livres, como vocês puderam perceber, nós estamos vivendo um tempo de grande expectativa. A Livres é uma igreja que nasceu faz pouco tempo, que ainda vai completar 2 anos, agora no dia 20 de março. E como foi dito nos avisos, daqui a 4 semanas, no dia 24 de março, em meio a uma cerimônia solene, nós vamos celebrar o nascimento da membresia da Livres Church. Vai ser a nossa primeira celebração de membresia. Quem está animado dá um uhul, né? E lembrando que quando o assunto é membresia da igreja, nós estamos falando dessa realidade de que somos membros do corpo de Cristo, como está descrito em 1 Coríntios capítulo 12. É do texto bíblico de onde vem o sentido da membresia, o sentido de que todos somos membros do corpo, todos individualmente importantes para o corpo e todos precisamos uns dos outros para que haja vida e haja edificação. Nós falamos sobre isso há 2 semanas e a mensagem pode ser acessada no nosso canal. Mas depois dessa mensagem que foi pregada há 2 semanas sobre a importância de ser membro, né, a importância de fazer parte de uma igreja local, depois dessa mensagem eu fui abordado por alguns irmãos com dúvidas, com perguntas. Eu fiquei sabendo de comentários, de como essa mensagem ela repercutiu, e hoje, então, ainda dentro do nosso assunto da membresia, eu vou buscar responder a algumas dessas perguntas e ainda tomar a liberdade de fazer alguns comentários extras, né? E para começar, nós vamos ler 4 textos: Hebreus 12, 14, João 17, 17, Filipenses 1, 6 e Romanos 3, 21 a 28, vai estar aqui no telão, mas primeiro começando por Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e eu vou ler na NVI. Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para serem santos. João 17, 17, também na NVI, nós vamos perceber Jesus, o Senhor, orando ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, também na NVI, nós lemos assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completar, vai aperfeiçoar essa boa obra iniciada até o grande dia, até a chegada do grande dia. E finalmente Romanos capítulo 3, versículos 21 a 28, e eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT, a partir do versículo 21, Romanos 3, agora porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Te bendizemos por tua palavra revelada, que abriu os nossos olhos, lançou luz sobre a nossa escuridão, nos mostrando o caminho, nos mostrando a vida, a esperança que há nesse caminho em ti, Senhor Jesus. E mais uma vez, Senhor, nós expressamos, confessamos a nossa dependência no Senhor, Pai. E te pedimos, fale conosco. Fala conosco, Senhor, como somente o Senhor é capaz de falar, apesar das limitações humanas. Espírito Santo, Tu és aquele que é em nós, que nos convence, Senhor, das palavras de vida. E seja assim, para a glória do Filho, em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém. 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 Antes de começar a responder quem seriam aqueles e aquelas com o chamado para fazer parte como membros ativos do corpo de Cristo, eu vou pedir a permissão de todos para começar respondendo algumas dúvidas, né? A gente começou falando sobre as dúvidas, sobre as perguntas que chegaram até mim, e eu vou começar respondendo essas dúvidas por meio de alguns nãos, né? Por meio de alguns nãos. E o primeiro não
é o seguinte: fazer parte de uma igreja local como membro não é garantia de salvação. Estar inscrito no livro da membresia não é o mesmo que estar inscrito no livro da vida. Não é, né? Ser membro da Igreja Livres não é garantia de que você vai entrar no céu, embora eu tenha muita vontade de poder dizer isso, né? Logo mais eu vou falar da verdadeira garantia, né? E o segundo não é esse: se tornar membro desta igreja não significa que você se torna mais do que quem não é. Ser membro não é um status, mas é uma vocação. É uma vocação de quem entendeu que o membro Jesus, o cabeça, ele serviu. O membro que é o cabeça serviu, pegando a toalha, a bacia e carregando a cruz. Então, a exemplo do nosso Senhor, ser membro da Livres não significa ser mais, mas significa ser menos, ser menor, servindo quem ainda não é. E outro definitivamente não é que ser membro de uma igreja não significa que você deva sujeição e obediência cega aos presbíteros, aos pastores e líderes na igreja. Não significa que você deve se sujeitar ao autoritarismo, ao coronelismo e aos caprichos de quem não tem qualificações para liderar a igreja de Cristo. Existem qualificações claras descritas em Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 5. Estejam atentos, né? Você deve sim se sujeitar a uma voz condutora quando aquilo que é proposto vem de Cristo, que conduz a pastos verdejantes, edificantes, e não, definitivamente não, se você combinar de pedalar comigo e tiver de desmarcar o nosso passeio de bicicleta por compromissos pessoais, não, você não vai ficar de disciplina por ser considerado alguém que não cumpre a palavra. Se eu contasse tudo o que a gente ouve, infelizmente, bom, é muito triste, né? Mas outra grande dúvida, e agora eu começo a responder a pergunta de hoje, né, quanto a quem é chamado para fazer parte da Igreja de Cristo. Outra grande dúvida seria sobre o que é que impediria alguém a ser aceito como membro de um corpo. O que é que poderia impedir que alguém se tornasse um integrante ativo em uma igreja local? O que é que impediria? Número 1, divergência doutrinária. Se aquilo que cremos ser essencial, se aquilo que cremos ser fundamental para a salvação e para a prática cristã é muito diferente do que você acredita e quer continuar acreditando, não faria sentido caminharmos juntos.
E eu repito, né, se naquilo que é fundamental para a salvação, fundamental para a nossa forma de ser, se nossas crenças forem muito diferentes, opostas, não faria sentido a gente caminhar junto, né? E isso a gente se baseia em textos que vão aparecer aí no telão, como 2 João, né, capítulo 1, versículos 9 a 11, todo aquele que avança e não permanece no ensino de Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Ou Romanos 16, 17 e 18. Irmãos, rogo-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio apetite. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Ou Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes prega um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, seja maldito, amaldiçoado. E eu teria muitos outros textos para compartilhar que mostram como a Bíblia leva a sério. A Bíblia leva muito a sério a importância de conhecermos bem o que é fundamental para a vida. Não é pouca coisa acreditar em um falso ensino ou ter opiniões contrárias sobre doutrinas fundamentais. É tão sério isso que, para falsos mestres de falsos ensinamentos, nem a paz a gente deve dar. Muito menos a oportunidade do púlpito. Mas a gente está falando de divergências doutrinárias fundamentais, ok? Tudo bem se um acredita que Adão tinha umbigo ou que não tinha, né? A gente está falando de divergências fundamentais. Ninguém pensa igual em todas as coisas, especialmente nas coisas que não são importantes, nas coisas secundárias. Eu e a minha esposa, a gente tem muita coisa, né, secundária que a gente não, né, pensa diferente, só que a gente continua junto e a gente busca, né, querendo crescer no entendimento daquilo que é fundamental. Por isso que a gente tem o curso Essência, olha só, aleluia, né? A gente vai se alinhando, mostrando, né, aquilo que entendemos como o essencial. Amém? Outra coisa que não faria sentido para a membresia seria ter um estilo de vida divergente, né? Um estilo de vida incompatível com aquilo que nós cremos ser justo, né? Percebam comigo as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que também vai aparecer no telão. Comenta-se por toda parte que existe imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que ele mantém
relações sexuais com a própria madrasta, esposa de seu pai. Percebam o verbo manter, ou seja, era uma ação pecaminosa contínua. O homem não se arrependia e fazia para todo mundo ver. E o apóstolo Paulo, então, ele continua, versículo 2, como podem se orgulhar disso? Como podem permitir isso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. E olha só, a gente aprende algumas coisas com esses 2 versículos, e uma coisa que a gente aprende é que nem todos os pecados são vistos como iguais. Existem sim pecados mais graves que exigem respostas diferentes, Embora todo pecado seja condenável, existem aqueles que pertencem a uma categoria de pecado que, uma vez manifestos, e não havendo arrependimento, precisam ser tratados de forma diferente. Nesse caso, em 1 Coríntios, esse pecado precisava ser tratado com expulsão. A glória do Senhor, a saúde da igreja e a salvação desse homem pecador, tudo isso fazia ser necessário uma ação mais drástica. Só que fica a pergunta, como saber que tipo de pecado impediria alguém de fazer parte de uma igreja, de uma família da fé? E segundo o texto, a gente entende que o pecado que impediria alguém de fazer parte de uma igreja seria o tipo de pecado que, mesmo entre os pagãos, seria visto como muito sério, como escandaloso. Versículo 1, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, tão imoral que até os pagãos percebem aquilo como escandaloso. Mas mesmo assim, isso deixa a discussão aberta, porque, afinal de contas, o que seria, como é que a gente responde, o que seria um pecado escandaloso até para um pagão? Como é que a gente responde, define isso de forma categórica, de forma objetiva e não subjetiva? Como é que a gente define o grau de imoralidade de um pecado? Aquilo que é mais sério, aquilo que é menos sério, como é que se julga de forma clara? E é difícil uma exatidão, eu não tenho essa resposta, Por isso que eu creio que o principal impeditivo para a membresia seria o não arrependimento de um pecado. Nesse caso aqui de 1 Coríntios, o homem estava tão perdido, tão sem escrúpulos, que ele continuava pecando escandalosamente, e todo mundo sabia. Era para todo mundo ver, era público, estou nem aí. Então, se uma condição que alguém está vivendo é passível de expulsão por ser escandaloso e principalmente por não haver arrependimento, essa mesma condição de não arrependimento seria um impeditivo para alguém fazer parte de uma família da fé. Se é algo que pode expulsar, é algo que pode impedir, ou algo que poderia adiar o fazer parte da igreja local. E eu acho que todo mundo aqui vai concordar, quem é que nessas condições
iria querer fazer parte de uma igreja. Ficou pesado, né? Agora vamos para a parte mais positiva, mais animadora. Eu estou mais animado para isso, né? O que faria então alguém ser digno de fazer parte, digno de ser feito membro do corpo de Cristo, membro de uma igreja local, desta igreja local? E para responder, né, a essa pergunta, a gente vai para esse glorioso texto de Romanos capítulo 3. É um texto glorioso. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Romanos, nós vamos perceber o apóstolo Paulo, autor, né, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos Paulo fazendo um resumo, né, resumindo o enredo da Bíblia, a história da Bíblia. E ali no final do capítulo 3, todo mundo se depara com o absurdo da graça. Aqui nos deparamos com aquilo que é o mais essencial no que diz respeito ao assunto da salvação e de como Deus resolveu de uma vez por todas o problema do pecado da humanidade. Aqui a gente se depara com isso. E tem gente grande, né, muito grande, que considera esse parágrafo do capítulo 3 de Romanos como possivelmente o mais importante parágrafo já escrito. O mais importante parágrafo já escrito. Mas sobre o quê? Sobre o que trata o parágrafo que possivelmente para alguns é o mais importante? Esse parágrafo trata da justiça de Deus. Justiça de Deus é o assunto desse glorioso parágrafo. E eu não sei, eu tenho a impressão de que quando as pessoas ouvem justiça de Deus, né, a primeira impressão que vem, né, é um sentimento, ai, justiça de Deus, a casa caiu, né? Perdeu o pecador, justiça de Deus, né? Eu tenho a impressão que a maioria associa justiça de Deus com juízo de Deus, julgamento de Deus, justiça de Deus como algo em direta oposição ao homem pecador. Perdeu. Mas o que nunca foi ouvido, o que nunca foi pensado ou o que nunca foi imaginado, diz respeito a uma justiça que não é contra a humanidade pecadora, mas é a favor, A justiça de Deus é uma justiça que é do nosso lado, a nosso favor e não contra. A justiça de Deus é uma justiça a favor do desesperado, a favor do fraco. É uma justiça para quem não tem justiça, a favor de quem é injusto, a favor de quem é espiritualmente pobre, a serviço de quem é incapaz de viver no padrão da santidade de Deus. Isso inclui todo mundo, ninguém fica de fora. Todos pecaram. E não é preciso ser um gênio para perceber que a humanidade está caída, que a humanidade é falha, é mesquinha, né? Todos pecaram, não há distinção, judeu, gentil, preto, branco,
branco, amarelo, rico, pobre, hétero, LGBTQIAPN+, estudado ou não, todos falham, todos erram, todos pecam. E o pecado nos afastou de Deus, o pecado trouxe morte, trouxe condenação sobre as nossas vidas, nós fizemos isso, a humanidade escolheu esse caminho. Mas como? Como foi que essa justiça de Deus, que é a nosso favor, se manifestou? Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da fé, através do sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, demonstrando a sua justiça, sendo justo e justificador de quem tem fé em Cristo Jesus. E isso é tão único. Isso é tão fora dos padrões das religiões, de todas as religiões, muito fora. Porque se você estudar a fundo as religiões, todas as religiões, né, ou as principais, você vai chegar à conclusão de que existem apenas 2 tipos de religiões. Pega tudo, estuda, se aprofunda e você chega à conclusão, só tem 2 tipos de religiões. A religião das obras e a religião da graça. É isso que a humanidade tem. E o que é que vai nos dizer a religião das obras? Você recebe o que você merece. Faça para merecer bênção, ou não faça para merecer castigo. É tudo sobre obras, é tudo sobre o que se merece. E nesse mundo meritocrático, onde tudo se consegue por mérito próprio, essa justiça de Deus é estranha, é de outro mundo. De fato é de outro mundo, glória a Deus. Porque na justiça de Deus, em graça, de graça, a troco de nada, Deus justifica quem não tem justiça, por meio da fé, por causa do sangue de Cristo Jesus. E isso tem um nome. Isso é chamado de justificação. E justificação é um termo legal, é um termo usado nos tribunais, é um termo oposto ao termo condenação, é o oposto. E ambos os termos, essas palavras, justificação, condenação, são termos que são declarados por um juiz. Por um juiz. E alguns entendem que justificação é simplesmente perdão. A justificação é o perdão de Deus. Mas eu gosto de concordar com outros que vão dizer que justificação envolve sim o perdão, mas é muito mais que perdão. Porque o perdão é visto como algo negativo. É visto como algo que vem do cancelamento de uma dívida, de um crime, né? Um cancelamento de pena, pela culpa. Né? Mas justificação, ela é positiva. É diferente. Justificação é receber o status, é receber a condição de justo. Ouvir que você está perdoado é como ouvir, pode ir, você está livre da punição merecida pelos pecados. Mas você está justificado, é como ouvir, venha, você
é amado, você é bem-vindo na minha presença. E quando o nosso juiz, quando o nosso Deus declara sobre nós a justificação, quando Deus declara que somos justos, porque tudo o que Deus diz é eficaz, porque a palavra de Deus é eficaz, tudo o que Ele declara passa a ser imediatamente uma realidade. Então, quando Deus declara sobre nós o seu justo veredito, justificado, justificada, baseado no sangue de Cristo, nós verdadeiramente somos feitos justos quando cremos, quando confiamos na sua palavra. E percebam como é extraordinário o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e eu vou ler na NAA. Aquele que não conheceu pecado, e o texto fala de Jesus, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebam como é a justiça de Deus. Ao inocente Deus fez culpado, para que os culpados recebessem a sua inocência. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz no nosso lugar, como nosso substituto, o justo pelo injusto, na cruz, Jesus foi tratado como se ele tivesse cometido toda a nossa injustiça. Ele morreu a nossa morte. Na cruz, Jesus foi tratado como se ele tivesse cometido todos os nossos pecados, para que nós, os que nele confiam, possamos ser tratados como se tivéssemos vivido como ele viveu, de forma completamente justa. Não sei se vocês entenderam. Na cruz, Jesus foi tratado como se ele tivesse cometido todos os nossos pecados, para que nós, os que nele confiam, possamos ser tratados como se tivéssemos vivido como ele viveu. Isso é justificação. Não é simplesmente perdão ao criminoso, mas é o milagre de receber o status, a condição de Jesus. Justificação é ser recebido no amor do Pai como um herói. É poder estar diante do Pai na mesma condição de Jesus. É ser recebido pelo Pai, assim como o Pai recebe o seu Filho Jesus. Porque naquela cruz Jesus trocou comigo e com você o status dele pelo nosso, a condição dele de justo por nossa condição de pecadores. A justificação é um milagre de Deus, possível graças ao sangue do Cordeiro Jesus, que recebemos por meio da fé, de graça, por meio da fé. E como se faz necessário fé para receber essa justiça de Deus. O mundo não conhece essa justiça. E talvez seja por isso que muita gente pode até dizer que crê nessa justiça, mas tem dificuldade de viver, de experimentar na prática
a justiça de Deus. E eu até imagino que pessoas que estejam ouvindo tudo isso possam até pensar, mas é tudo de graça, pela graça, e tendo fé em Jesus, eu recebo a justiça de Jesus, e então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser. Quer dizer que eu não sou obrigado a viver uma vida justa e santa. Eu não sou obrigado. Já vou dizendo, olha, não se assuste, né, com a minha resposta, tá? Eu creio que não. Tá? E me escute até o fim, tá? Calma, né? Porque de fato eu não creio na obrigatoriedade de uma vida justa e santa. Preste atenção, eu vou explicar, né? Quando eu digo obrigatoriedade, eu não estou dizendo, de novo, eu não estou dizendo que Deus não espera que vivamos uma vida justa e santa. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que eu não creio na obrigatoriedade de uma vida justa e santa, eu estou dizendo que eu não creio que eu sou obrigado em Deus a isso ou aquilo, por receio ou por medo de uma resposta punitiva. Obrigado ou obrigatoriedade, porque senão vem juízo de Deus, hein? Vem castigo. É nesse sentido que eu não acredito na obrigatoriedade de nada. Olha, se você não fizer, você vai queimar no inferno, pecador. Quem vive assim, debaixo de uma obrigatoriedade punitiva, são aqueles que não creem na justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem vive pelo medo de ser punido, não entendeu o evangelho da justiça de Deus. Medo tem que ter os que não creem. Eles sim têm motivos para ter medo. Medo da morte, medo da condenação, medo do juízo. Não os que creem. Aqueles e aquelas que creem na ação de Deus, que fez o quê? Ele entregou o seu único Filho, santo, justo e amado Filho, naquela cruz, no lugar daqueles que nele confiam. Esses não têm motivo para ter medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando Deus pregou Jesus na cruz, no meu e no seu lugar, Ele pregou naquela cruz todo medo. Entenda bem, querido, querida, o medo não é um recurso de Deus. Não é. Graça, amor, misericórdia, compaixão, esses sim são os recursos da justificação de Deus. Não medo. Mas e temor? O temor do Senhor é um outro assunto, não é medo, é assombro, reverência, zelo, respeito, mas não é medo. Medo implica, o medo advém de onde? Da não confiança. O medo é recurso das trevas. O medo é o recurso de manipuladores. O medo é o recurso de controladores, de abusadores. Deus não usa do medo para escravizar. Muito pelo contrário, o amor de Deus nos faz livres de todo medo.
Mas por quê? Por quê? Eu pergunto, por que que Deus Ele abriria mão de um recurso tão funcional? Puxa, o medo é uma maravilha na hora de controlar e manipular as pessoas. Funciona que só. Às vezes eu até tenho vontade de colocar um medinho, para ver se, mas não posso, Por quê? Porque Deus é diferente. Ele é oposta e infinitamente diferente dos demônios. Deus é opostamente diferente dos coronéis, dos tiranos. Eles usam do medo. Mas por que que Deus não faz uso do medo? Porque o medo desperta em nós o quê? Autopreservação. O medo gera pessoas que pensam nelas, que pensam na segurança delas, na preservação delas. Ou seja, pessoas com medo são pessoas autocentradas. Tudo o que elas fazem é, na verdade, para o bem delas, é para elas. Se fazem algo que tem aparência do bem, não é em nome da bondade que fazem, mas é pelo benefício, é pelo medo de um malefício, que pode vir. Então, pessoas com medo, elas servem, elas adoram, elas fazem boas obras. Por quê? Para receber algum benefício. Pessoas com medo têm um só amor: elas mesmas. Então, o que Deus fez? O que Deus fez na sua infinita sabedoria? O que Ele fez? Ele tirou o medo da equação. Ele tirou o medo. Deus nos fez livres do medo. Ele fez o que não poderíamos fazer. Ele nos deu o que não conseguiríamos merecer. Ele fez o impensável, o inimaginável. Ele fez o que nunca foi feito. Trocou a sua infinita riqueza pela nossa infinita miséria. Sendo nós ainda pecadores, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito naquela cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E onde estão aqueles que creem? Onde estão aqueles que confiam na graça e na justiça de Deus, nessa justiça de Deus? Sabem o que aconteceu quando o medo foi tirado da equação? Sabem o que acontece quando o medo é tirado? É só na ausência do medo que somos feitos livres para amar, livres para adorar, livres. O perfeito amor lançou fora todo medo, porque aquilo que o perfeito amor desejou criar foi o ambiente onde o amor perfeito pudesse florescer. E o ambiente onde o amor perfeito pode florescer é o ambiente onde não existe medo. Só quem é livre do medo ama perfeitamente. E quem ama não faz nada, absolutamente nada, por obrigação. Quem ama não faz nada por receio de retribuição punitiva, nada.
Quem ama faz muito, não se engane, mas quem ama faz o que faz não por medo, não é porque é obrigado, mas porque quer, porque quer amar, porque quer mais do que tudo, amar o Deus dessa justiça. Quem não crê, tem todos os motivos para ter medo. Agora, quem crê, tem todas as razões para amar. Quem acredita nessa justiça, foi alcançado por essa justiça, tem todas as razões, encontra todos os motivos para amar a Deus. Então, voltando para a nossa pergunta, quem é bem-vindo para fazer parte da igreja? Quem é bem-vindo para fazer parte da Livres? A resposta é todo aquele e aquela que crê nessa justiça de Deus, que crê no amor de Deus e porque crê, deseja que a sua vida seja uma resposta de amor ao amor. E antes de nós finalizarmos, eu só queria fazer mais algumas breves considerações, né, se tudo bem com vocês. Tudo bem? Tudo bem? Estou vendo algumas cabeças balançando, então, né? A justificação de Deus não é o fim, mas é o início, é o começo. Quando nós somos declarados justos e confiamos na justiça de Deus, o que acontece é que nós renascemos, né, o novo nascimento em fé, e nesse novo nascimento nós somos transformados em nova criatura. Nova criatura, a gente já ouviu falar bastante disso. E essa nova condição de nova criatura nos dá uma nova capacidade. Qual capacidade? A capacidade de corresponder à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus se torna algo desejável, e não só desejável, mas também possível de ser feita. A antiga criatura não conseguia fazer a boa vontade de Deus, mas a nova tem toda a capacidade de fazer, de viver, de corresponder à vontade de Deus. E como nós lemos no início, né, aqueles 3 textos, existe algo que vem depois da justificação. Depois que Deus nos faz novas criaturas, justificadas, algo novo então passa a fazer parte de nós, que é o processo que muitos chamam de santificação. Santificação. A santificação é obra do Espírito Santo na vida de quem foi justificado. E é um processo contínuo, gradativo, né, que acontece na vida de todo aquele e aquela que foi salva pela graça. Contínuo e gradativo na vida de quem foi alcançado pela graça. Aos justificados, para as novas criaturas, Deus diz o quê? Se esforcem para ser santo. Se esforce para ser santo, separado, separada para Deus. Conheçam a palavra da verdade, ela santifica, ela aperfeiçoa, ela conduz, mostra o caminho. Se esforce. E por que é que eu finalizo falando da santificação? Primeiro, para que ninguém entenda que ser justificado pela graça é incentivo para viver do jeito que quiser.
De novo, né? Liberou geral, graça de graça, cuidado, né? Porque se você entendeu assim, você não entendeu nada, né? Então é melhor você orar, né? E assistir de novo, ouvir de novo, né? Essa mensagem e ouvir direito, tá? Segundo, eu finalizo falando da santificação para que ninguém pense que o chamado de Deus para fazer parte da igreja ou desta igreja é para quem não tem pecado e é moralmente perfeito. Não é pela moralidade que alguém é salvo. Nada em nós, nada que vem de nós consegue nos salvar. É pela graça, é só pela gratuidade da justificação que somos salvos. Entenda isso, o mérito da nossa salvação é inteiramente de Deus. A glória, o louvor, a honra pertence ao Senhor. É Ele quem de graça, pela graça nos salvou. Então, a salvação envolve todo tipo de gente, que estão vivendo momentos diferentes no processo da santificação, no processo do aperfeiçoamento. E mais, tem gente que de um dia para o outro, assim, está livre, né, de desejos, de tentações, de um dia para o outro, livre de vícios, né, de pecados antigos. Mas tem gente que, não sei porquê, Senhor, é que a coisa tem um outro ritmo, né, acontece assim, de forma diferente, né, leva mais tempo. E tem gente que vai conviver com certas tentações a vida toda. E de novo não, e vale lembrar que ser tentado não é pecaminoso e não te faz uma pessoa ruim. Jesus foi tentado. Verdadeiramente o Santo de Deus foi tentado, mas não caiu em tentação. Então vai ter gente que vai conviver com certas tentações, talvez caindo, né, voltando a errar, pecando, mas levantando, aprendendo, prosseguindo. E diferente da criatura antiga, a nova criatura, ela se sente ferida pelo pecado, porque fere aquele que é o amado. A nova criatura é como aquele pecador, né, que foi ao templo com um fariseu, né, com alguém que se achava justo por cumprir com todas as exigências da lei, né. Mas o pecador, sem se achar digno, né, sequer levantava o rosto e ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus disse o quê? Jesus disse que aquele que reconheceu o seu pecado, esse foi para casa justificado. A nova criatura então é aquela que reconhece, percebe o erro, reconhece o mal que ainda persiste nela. Somos salvos, somos novas criaturas, mas a manifestação final da salvação só vai acontecer quando o Senhor voltar. Essa é a promessa, essa é a segurança que nós temos. Hoje nós lutamos contra o pecado, mas amanhã na eternidade não lutaremos mais. E é importante a gente saber de tudo isso, nós que somos, né, fazemos parte de uma igreja nova, né, sendo moldada. Para sermos uma igreja de Jesus, é importante a gente saber que a igreja dele não é feita de pessoas perfeitas.
que podem atirar a primeira pedra por não terem pecado. Ele não chama pessoas sem pecado, Ele chama pessoas que reconhecem que não há esperança para a condição delas, a não ser pela graça, pela gratuidade da justificação que existe somente em Cristo Jesus. A igreja é uma família em obras, em reforma, é um processo. E eu me lembro do meu início, de quando eu conheci a Deus, de quando Deus me tocou e me transformou, Ele me transformou em nova criatura. E eu logo vi uma fome pela palavra nascendo, uma fome pela verdade. E quando o Senhor me salvou, eu era uma pessoa, né, torta, e eu tinha um vício bem assim, que conviveu comigo durante muito tempo. Eu fumava 3 maços por dia, né, era um cigarro depois do outro, e eu me lembro que eu lia a palavra, né, tragando, né, fumando, e eu li um texto bíblico, uau, nossa, eu ficava ali perplexo, e já dava um outro tragão, uau, o que é isso? Até que chegou um dia, né, um tempo depois, né, inclusive enquanto eu estava lendo a Bíblia, né, a palavra, ela nos santifica, eu estava ali lendo e de repente, né, que é isso? Alguma coisa assim. Aí eu fiz ali uma cerimônia, estendi a mão assim, né, e declarei que aquele seria o último cigarro, né, e eu via, né, o cigarro queimando até ao filtro, né, e aí depois desse dia eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca, né. Mas algo que vale a pena lembrar é que para quem não fuma, o cheiro de cigarro de quem fuma é muito evidente, né? E eu estava ali, imagina, uau, a graça de Deus, uau, ali na igreja adorando e exalando cheiro de cigarro, né? O que será que teria acontecido se naquela igreja, por causa do meu cheiro, as pessoas deixassem de olhar com graça, deixassem de me abraçar, deixassem de me fazer sentir bem-vindo, acolhido? Eu não sei. Eu não sei o que é que teria acontecido com a minha alma alegre e feliz ao ver a falta dessa realidade que eu cria ter me alcançado, ausente na comunidade onde eu cria ter sido alcançado por essa justificação, essa graça, esse amor. Não sei, não tenho a resposta. Se isso tivesse acontecido, talvez a ausência daquela graça não teria permitido a graça que nós temos vivido hoje. Não sei. A gente não sabe, mas é uma colocação importante a fazer, né? E com isso eu quero finalizar dizendo o que eu disse na semana passada. Graça é favor que não se merece. Graça é amor, é manifestação de amor que não se merece. Então, percebam a lógica de Deus. O critério de Deus para fazer alguém alvo da graça é o não merecimento. Sabe quando você vê alguém lá no fundo, algo grita, essa pessoa não merece. Tcharam! É justamente essa pessoa que tem todas as qualificações, que atende todos os critérios da graça, da justiça de Deus.
Se você percebe alguém que não merece, foi justamente por esse alguém que Jesus se entregou e morreu. Nós precisamos fazer a graça sair do nosso entendimento e ir para a nossa prática. A gente pode até entender graça que nos alcança, mas precisamos entender que ela também se aplica no outro, é para alcançar o outro também. E como pastor dessa igreja, eu oro para que nós experimentemos alegria. Senhor, que nós possamos experimentar alegria ao perceber que pessoas não merecedoras estão no nosso meio. Pecadores como nós, pessoas que claramente ainda não conheceram a justificação gratuita de Deus. É motivo de grande alegria perceber no nosso meio gente muito diferente da gente. Publicanos, agentes corruptos e todos os tipos de pecadores se sentiam atraídos por Jesus, como nós vamos perceber em Lucas 15. Pecadores sentiam atração por aquilo que Jesus tinha a dizer. Então, se pessoas muito diferentes de nós não se encontram no nosso meio, isso pode ser uma evidência de que existe algo de errado em nós. A gente ainda está dando, os nossos primeiros passos como comunidade, e aqui quem sabe o Espírito já não está dando um spoiler daquilo que está por vir, Porque pecadores não atrapalham o nosso encontro. Muito pelo contrário, eles são uma das razões do porquê nos encontramos, do porquê somos igreja de Cristo Jesus. Foi por eles, foi por elas que Jesus morreu, por todos nós. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar.